Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Rockster. É uma satisfação enorme iniciar esse projeto, né? Onde a gente tem um objetivo muito interessante que a gente vai comentar com vocês. E para fazer parte desse projeto, nosso diretor, né, fundador da empresa, Gustavo Lacerda. E aí, pessoal, tudo bem? Gustavão, é interessante a gente comentar como é que surgiu esse podcast, porque foi de forma recente, né? E foi algo muito rápido, assim. Qual que foi o seu insight, assim, pra você falar, precisamos fazer isso? Então, Pedro, eu tava em São Paulo, eu tinha ido fazer um treinamento lá e na volta, a gente sempre tá viajando, ainda mais eu gosto de viajar sozinho, porque eu vou pensando nas coisas que a gente tem que fazer, né? Traçando objetivo, traçando meta, na cabeça, né? Pensando como sempre melhorar as coisas, como sempre evoluir. Então, eu tive um insight de uma oportunidade que a gente estava tendo aqui na nossa cidade, né, através da nossa empresa, através de um dos nossos distribuidores, Uhum, de que ia estar uma multinacional aqui executando um projeto junto com a gente. certo. E esse momento era tão especial que até porque para fazer isso exigiu-se uma certificação, Certo. né? E no estado de Goiás só nós conseguimos fazer essa certificação. Perfeito. Então, assim, É, é, era uma oportunidade única. Esse pessoal estava vindo de São Paulo para acompanhar a execução desse projeto e a gente Tinha que registrar esse tinha que momento, né? registrar esse momento, né? Tinha que falar, mostrar quem estava aqui com a gente, né? O alto escalão lá do pessoal. Uhum, Então, assim, nós tínhamos que fazer alguma coisa, né? E veio na cabeça da gente fazer um podcast com esse pessoal, né? Então a ideia foi através deles. Então isso foi num sábado, né? foi. Eu mandei uma Final de mensagem, semana, eu na rodovia mandei uma mensagem pro Pedro, falei, Pedro, o pessoal vai é, estar aí semana que vem, a gente tem que tem que registrar começar, isso. então vamos fazer um podcast aí. A gente já organizou na terça e já estava gravando, então Foi bem rápido, né? Porque foi bem normalmente o rápido. que acontece hoje é muitas ideias que aparecem e levam muito tempo para que aconteça, né? Exato. Foi uma ideia rápida. E o interessante do podcast é que hoje tá com muita acessão, mas o ponto do podcast é a ideia de levar informação, levar conhecimento, né? Isso, e levar um pouquinho assim de como a gente funciona, com quem que a gente está trabalhando, né? Quem são os nossos parceiros, né? Trazer esse pessoal para conversar, trazer para falar dos produtos, né? Dos fabricantes. A gente está fazendo podcast com os fabricantes que são parceiros nossos. Então, e levar isso, essa mensagem, levar tudo isso para os nossos clientes, Uhum, né? Para eles verem a nossa seriedade, para eles verem com quem que a gente está trabalhando, com quem que a gente está de mão dada, perfeito. né? Porque o nosso foco nesse podcast é levar essa informação direto para o cliente final, né? O nosso Exato. foco é cliente final, são os nossos parceiros que estão lá na ponta trabalhando, gerando valor, gerando produtividade, e a gente levar um pouco da ideia, da tecnologia, né, que existe melhor no mundo para eles poderem operar bem, né? Isso, O nosso isso. propósito é esse. E para a gente começar, acho interessante, Gustavo, apresentar você como pessoa, sua história, sua profissão, né? Porque é uma história assim muito bacana, inspiradora, da onde você saiu, aonde você, lugares, né, do mundo que você chegou e hoje está fazendo um trabalho excepcional, né, à frente de uma empresa aí que está sendo disruptiva nesse mercado. Bom, eu sou o Gustavo Lacerda, né? Sou natural de Rio Verde, Goiás, e sempre fui afissurado com tecnologia desde criança, né? Gostava de carrinho de controle remoto, essas coisas, né? E acabei fazendo um curso de engenharia elétrica, né? Eu entrei, eu fiz, né, engenharia elétrica em 2003. Eu entrei, passei em primeiro lugar Olha só. na Estadual de Minas Gerais, lá em Tuiutaba, né? E fiquei 2 anos em Tuiutaba. Depois eu mudei para a UFO. Eu transferi para a UFO, que é a Universidade Federal de Uberlândia.
e me formei lá. Então, saí de lá, fui para Goiânia, fiquei em Goiânia. Eu dei aula para uma escola de formação de eletricistas, né? A Energia Brasil, lá do Francisco, grande amigo meu. Um abraço aí, Francisco, se você estiver vendo. E parceiro meu até hoje, né? A gente é muito Grande amigo. Francisco. Então, eu comecei, dei aula lá, dei curso para ele. Na verdade, é assim, ó, eu precisava de fazer um estágio, Aham, né? E eu fui numa empresa aqui de Rio Verde, uma empresa, uma construtora de redes, de rede certo. elétrica. E eu era recém-formado e o pessoal ficou meio assim comigo e queria me contratar como auxiliar geral, para ganhar um salário mínimo na época. Olha só. E eu topei. Falei, não, eu quero é entrar aí, eu quero estar junto com vocês. Aí ele falou assim, não, mas para vocês fazerem, para você entrar aqui com a gente, você precisa ter esses cursos aqui, que é NR10 e NR10 CEP. São 2 cursos obrigatórios dessa área, né. Certo. E eu lembro que era bem na semana do carnaval, assim, ou antes um pouquinho, acho que era na semana do carnaval. E e aí ele me passou o cartãozinho do Francisco, falou: "Ó, liga lá em Goiânia nessa empresa aqui e faz esse curso, aí você volta, a gente te contrata". Aí eu falei: "Não, beleza". Aí eu liguei, eu lembro que eu fiquei muito eu fiquei um pouco decepcionado, que na hora que eu liguei lá, a menina falou assim: "Ó, o nosso curso agora é só depois do carnaval". Eu falei: "Nossa, Nossa. o país só funciona depois do carnaval, né". Aí eu fiquei muito chateado, que eu queria logo, eu queria fazer esse negócio logo, eu queria entrar logo nessa empresa. E e aí deu certo, eu tive que esperar, fiquei um pouco chateado, né, tive que esperar, aí eu fiz a matrícula, fiz o curso o primeiro é NR10, né, depois você faz Uhum. o complemento que é o NR10 CEP, que é Sistema Elétrico de Potência. Aí na primeira semana, né, eu estava lá, o Francisco, ele me viu lá, viu que eu era um pouco diferente da turma lá. Uhum. Aí ele começou a puxar assunto comigo, falou: "Ah, você veio de onde? Onde você é? O que que você faz?" Aí eu falei: "Não, eu tô fazendo um curso aqui, porque eu vou entrar numa empresa lá em Rio Verde como auxiliar geral lá". Ele: "Não, você não vai fazer isso não. Olha Eu não só. vou deixar". Assim, na lata. Na lata, ele falou: "Não, você não vai fazer isso não. Você tem curso de engenharia, você tem diploma de engenharia elétrica, você vai entrar como auxiliar geral. Não vou deixar não". Aí Caramba. ele começou a ligar para os amigos deles, né, porque ele tem muito contato lá, que ele treina Uhum. todas essas empresas Sim. nessa área, né. Só que infelizmente não tinha nenhuma vaga em aberto. E aí tá, eu falei: "Então eu vou seguir aqui com o meu projeto, eu vou fazer a primeira semana e tem a outra semana, que é a sequência do curso". Eu sei que na segunda semana, no meio do curso, uma quarta-feira, a esposa do Francisco entra na sala de aula, eu falei: "Francisco, você tá lembrado que você tem uma reunião agora depois do almoço? Nossa. 1 hora?" Aí ele olhou assim, tipo Não. assim, não tinha ele tinha esquecido, e não tinha ninguém para dar o curso, não tinha outro instrutor. Caramba. Aí ele falou assim, aí nós já estava conversando e tal, já estava, acho que até no final de semana eu fui pra casa dele, ele me chamou pra gente almoçar. Uhum. Aí de repente ele falou assim: "Gustavo, assume o curso aqui que eu vou ter que sair". Então então foi um desafio, acho que foi o meu primeiro grande desafio, foi eu assumir um Caramba. curso. E você estava na sala de Eu aula? estava fazendo o curso, eu virei Caramba. no meio do curso eu saí da carteira e virei instrutor. Nossa. Então esse foi o meu primeiro grande desafio, assim, profissional, né. E Caramba. ali eu virei instrutor dele, né, eu fiquei dando cursos ali, acho que mais de ano, 1 ano e meio. Aí depois, né, eu entrei na área de TI, né, foi quando E o eu interessante, só fazendo um adendo dessa parte aí, é muitos profissionais se formam em engenharia, né, ou conseguem um curso técnico e, vamos fazer assim, acreditam, né, que vão conseguir de imediato, às vezes se colocar é, já na posição do qual curso. E pra você é, ver, você sendo graduado, formado pela Universidade Federal de Uberlândia, uma das melhores universidades do país, né, lá naquela época teve que começar embaixo, né? sim, sim. Então aí fica uma grande ideia, um grande aprendizado, né, que para as coisas se tornarem grandes, né, você É, tem que começar pequeno, né. tem que começar pequeno. E eu sabia que se eu entrasse ali, eu ia mostrar Uhum, serviço, entendeu. Eu só precisava de uma oportunidade. sim, Eu precisava só entrar. Então eu sei que eu não ia entrar por cima, né. uhum, Um diploma de recém-formado, você não vai acessar,
grandes cargos, né, Sim. nas empresas grandes. Você não vai entrar como gerente, você não vai entrar como supervisor, né? Você tem que começar por baixo. E eu sabia muito bem que em Rio Verde, as empresas que aqui não eram grandes corporações, eram empresas Uhum. pequenas. Talvez, você tinha ali os supervisores, coordenadores de longa data, você não ia entrar ali no lugar desses caras, né, você Sim. tinha que entrar lá de baixo. E eles não tinham vaga nem para eletricista, nem para nada, tinha vaga para auxiliar geral. Eu falei: eu preciso pôr o pé aí dentro, daí dentro, na hora que eu entrar eu te mostro serviço". Então era isso que era o meu objetivo, né. Perfeito. Não entrei, né, porque aí o Francisco me desviou lá, né, virei instrutor dele, mas aí depois eu entrei na antiga NetRede, né, que era uma empresa do Neusmar, hoje é a Prime Data, Certo. empresa referência aí no estado de Goiás. Isso foi em Na 2012? isso foi não, se foi em 2009, 2009. é, 2009, Goiânia. Goiânia. E aí eu fiquei lá, a gente atendia as indústrias lá, né, Itambé, a Unilever, né, que é a antiga Arisco, fábrica da Arisco, a maior fábrica de automatados da América Latina, né. Caramba. A gente atendia fábrica, indústria farmacêutica, Alexstar, os Laticínio Boa Vista, Piracanjuba, a gente atendia grandes empresas lá, então e na área de TI, né, de infraestrutura, de TI, então Toda essa parte a empresa fazia, a NetRede. na época NetRede, né. Então, parte de cabeamento estruturado, fibra Fibra óptica, ótica, CFTV naquela época, né, CFTV naquela época era CFTV analógico, né, nem não existia o IP ainda. nem existia IP ainda. Então, eu peguei nessa evolução aí, né, eu trabalhei nessa área, Uhum. eu era o engenheiro da empresa lá, né, eu tomava conta lá na época de 25 pessoas, né, e executava, né, a gente fazia projeto e executava esses projetos, Certo. né. E depois eu trabalhei lá com o Neusmar, depois surgiu uma oportunidade, né, eu entrei como trainee na Sotrec Caterpillar, o o maior dealer da Caterpillar da América do Sul. Ó. E só que na época, eles pediram uns 30, 45 dias para eu me apresentar, quando eu passei, né, quando eu fui, escolhido ali no processo seletivo, né, eles pediram uns 30, 45 dias. Só que nesse interim, eu fiz um outro, né, surgiu uma outra oportunidade lá no Rio de Janeiro, o pessoal me ligou lá do Rio querendo que eu fosse para lá, fizesse uma entrevista. Aí eu fui, entrevistei em inglês, eu tinha inglês. Fiz uma apresentação em inglês de um tema da parte elétrica lá, voltado pra parte elétrica e tal. Eu até lembro, era aterramento, né, eu fiz uma apresentação de aterramento em inglês. E Essa era a entrevista. esse era o processo Ah, o seletivo, né, processo era uma seletivo. entrevista e uma apresentação em inglês, né. Ó. E eu lembro muito bem, né, eu cheguei lá e eu fiquei no hotel lá em Macaé, Rio de Janeiro, no litoral, conhecido como a capital do petróleo. Uhum. E me deu até um frio na barriga, assim, na hora que eu arrumei as malas no outro dia cedo que eu tinha que ir pra lá fazer essa apresentação. Nunca tinha feito uma apresentação em inglês pra ninguém. Caramba. E aí o chofer lá foi me buscar no hotel, tal, me levou lá pra empresa. E na hora que eu entrei no auditório, tinha 2 americanos lá. Ó. 2 americanos nativos, né, que eles eram funcionários da empresa lá dos Estados Unidos. Que estavam aqui no Brasil e o gerente da época falou: "Não, vamos assistir o processo seletivo aqui". E eles que iriam participar da avaliação. E eles participaram lá, sabe, nossa, cara, que Frio na barriga. foi tenso, foi muito tenso, porque uma coisa é você fazer uma apresentação em inglês para brasileiro, outra coisa é você fazer para cara fluente, nativo, né. Nossa. Então e os caras fazendo pergunta, né. Então, foi outro desafio, foi outro grande desafio, assim, marcante, sabe. E aí eu lembro que na hora que eu peguei o carro, né, a gente ia voltar para o Rio de Janeiro para pegar o avião para voltar para Goiânia, no final do dia. E aí tinha outras apresentações com outros candidatos lá, né, e eu Uhum. peguei o mesmo transfer com o concorrente meu, né. Aí nós viemos conversando, assim, no trajeto, né, uns 180 quilômetros de Macaé ao Rio de Janeiro. Uhum. Aí ele falou assim: "Não, porque eu já morei na África do Sul, lá eu tenho inglês fluente e tal".
E eu nunca tinha saído do Brasil ainda, né. Uhum. E ele era seu concorrente nesse E era processo meu concorrente, seletivo. eu falei: "Cara, então eu rodei, né". Perdeu. Perdi porque o cara é fluente em inglês, aqui a vaga tem que ter inglês fluente, Uhum. né, empresa multinacional americana e tal, a matriz é em Houston, né. Sim. Então, eu falei assim: "Não, já foi, perdi, né". Uhum. E por incrível que pareça, eu fui o selecionado, cara, eu fui o selecionado, E só tinha uma vaga. só tinha uma vaga. Caramba. Eu fui selecionado e já comecei, eu já fui de mudança para o Rio de Janeiro, para Macaé, Isso foi 2011. 2011. É, 2011. Aí eu fui de mudança para Macaé e fiquei um mês lá lá em Macaé e depois já fui para os Estados Unidos fazer o treinamento lá. Então eu fiquei mais um mês nos Estados Unidos, voltei, né, A e empresa é a NOV. NOV, National Oil Varco. Então, eu fiquei um mês lá em treinamento, 4 semanas lá, voltei, já comecei dando curso, e o primeiro curso que eu dei já foi em inglês também. Olha só. Então lá tinha um cliente lá que ele era americano, ele ia E esse primeiro curso foi no Brasil? no Brasil. Aí, na sala tinha um cliente que ele é norte-americano e trabalhava no Brasil, né, e ele não falava português, então o curso, além de ter brasileiros na sala, o curso teve que ser em inglês por causa dele. Uhum. Então foi outro grande desafio. A primeira vez que eu fui dar um curso pela empresa, Nossa. já foi em inglês, no modo hard, né. Minha vida foi tudo no modo hard, não teve nada Nada fácil. fácil. E só E para os nossos, eh, clientes, nossos parceiros que estão ouvindo nosso podcast para entender o que que a NOV fazia. a Inova, Porque, é tipo assim, algo interessante, né, a gente que acompanha, quando você conta sim, essa claro. história, assim, todo mundo: "Pô, um cara de Rio Verde foi parar numa multinacional, né, É, e desenvolvia um trabalho, assim, em vários continentes do mundo, né, representando e levando informação de engenharia em outro idioma". Então, assim, é sim. algo que eu vejo, né, quando você conta essa história, assim, por isso que a gente tá comentando dela aqui também, que é algo, assim, muito atrativo, né, da gente conhecer essa parte da história, né. A Inova, ela é, né, ela é a maior empresa fabricante de equipamentos de perfuração de poços de petróleo. Ela é líder Uau. de mercado, 80% do mercado é dela. Ali, assim, a tecnologia que é usada para furar um poço de petróleo é coisa sensacional. Eu brinco falando que lá é a Fórmula 1. Lá também é Fórmula 1 Uhum. na questão da tecnologia, né. Porque você imagina lá, você tem um navio aqui, né, que ele faz a perfuração do poço, mas o mar tá desse jeito, o navio tá desse jeito. Como é que você, com a broca aqui, Você você compensa consegue essas ter? oscilações, né. Tem os compensadores. Olha só. Existe, a broca fica paradinha aqui, ó. O navio tá desse jeito aqui, ó, e a broca tá paradinha, assim, furando. Então você tem um sistema de Nossa. compensação. É sensacional a tecnologia que é usada. Então, E é uma empresa de qual país? A origem dela? ela é dos Estados Unidos. Americana, então. Ela é americana, mas ela comprou mais de 100 empresas, né, Nossa, que ela tem no portfólio, que ela vai comprando os concorrentes. entendi. Então, assim, é uma empresa sensacional também. Ela comprou a linha, ela tinha uns concorrentes, ela comprou a linha norueguesa, comprou, foi comprando outras empresas, né. Então, E dentro da NOV você passou uma temporada aí ministrando cursos, aí né? eu era instrutor lá, né. Uhum, E aí eu fiz os treinamentos, aí eu ia direto para os Estados Unidos fazer treinamento lá ou dar um treinamento lá, certo. né. E eu ia pegando mais conhecimento, de repente eu comecei a atender, dar cursos na Europa, né, Singapura, na Ásia também, né, Uhum. Coreia, Coreia do Sul, tem uma parte de estaleiros lá também, voltado para a área de petróleo. Escócia, Ó, Noruega, né, Escócia, lá em Montrose, que é uma cidade capital do petróleo também, né, Montrose, Aberdeen, que é a capital da da uhum, Escócia. Não, não é Aberdeen não, desculpa, a capital da Escócia é Edimburgo. Aberdeen é uma cidade polo lá também, certo, muito rica nessa área de petróleo. certo. E Noruega, né, Noruega, as 2 cidades polo do petróleo lá, Kristiansand e Stavanger, são 2 cidades, voltadas para atividade petrolífera, né. Aí você entrou na NOV em 2011?
E saí em 2015. E o que que aconteceu, né, nessa saída aí, que é a questão do petróleo, né, que é interessante, Naquela né? época a gente teve uma crise, né? Nós tivemos várias crises no país e no mundo, né? Principalmente a crise global do petróleo. O preço do barril era US$ 160, caiu para US$ 26 De um dia para o outro. de um dia para o outro Caramba. e isso aí foi um efeito cascata. Isso aí foi no mundo inteiro, né? Isso Uhum. foi global, muitas empresas cancelando contrato, né? Aí dentro do Brasil, isso é uma crise global. Dentro do Brasil, nós tínhamos a crise do governo Dilma, que foi uma crise nacional, Sim. e depois nós tivemos crises estaduais, nós tivemos uma crise lá do estado do Rio de Janeiro, né, com os royalties do petróleo, deu um problema. E também nós tivemos a crise do petrolão, porque quando começou a Lava Jato, começou a sair essa questão do petrolão, vários contratos, né, da Petrobras começou a ser cancelados. Que estava em andamento ou que já estava fechado, ia começar, começou a ser cancelado. Então, assim, houve muitas demissões, né? Eu lembro do pessoal falar que tinha umas empresas lá, juntava 40, 60 engenheiros no auditório, pegava o microfone e falava, ó, pessoal, vocês estão vendo aí, infelizmente, nós vamos ter que desligar vocês, né? Demissões em massa. Demissões em massa. Caramba. Então, a cidade lá, ela começou a ficar uma cidade fantasma, porque a maioria das pessoas que estavam lá eram pessoas que eram de fora, de outras cidades, e iam para lá para trabalhar, Ligadas ao mercado do petróleo. ligados ao mercado de petróleo. Então todo mundo começou a ir embora. Então você via lá um monte de apartamento com Ah, aluga, vende, carro com escrito vende, que esse carrão tudo à venda, tudo para alugar, tudo à venda. Então, uhum. por exemplo, a Petrobras ela terceiriza a parte de perfuração. Ela Uhum. não tem nenhuma plataforma de perfuração. Todas são terceirizadas e a maioria delas são internacionais. São empresas da Escócia, desculpa, da Noruega, empresas dos Estados Unidos. Então, eh, ela começou a não renovar os contratos mais. O contrato vencia, né, antes vencia e renovava automático. Ela começou a não renovar. Então a gente tinha 88 sondas marítimas furando e depois no final, né, nós tinha 6, Nossa, né? Cada plataforma dessa gerava aí 1.300 empregos diretos e indiretos, cada uma. nossa. Diretos e indiretos, porque você tem a equipe que fica na terra, né? Uhum. Que é o pessoal do rancho. O rancho é a comida do pessoal. Então, o pessoal que faz o rancho ali, põe dentro de um container refrigerado, põe no navio, manda lá para a plataforma. Então, tem uma equipe, né, que fica em terra. Tem equipe que são 3 turnos, né? Então, tem equipe que 3 turnos assim. Lá funciona 2 turnos de 12 horas, né? É 24 horas. 24 horas, né? Então, assim, é muita gente que começou a perder o emprego. E E a aí, cidade, aí foi quando o nosso centro de treinamento, né, treinamento em crise é o que é mais afetado, né? sim, O pessoal já corta e aí o centro de treinamento fez reduções lá, a gente saiu certo. e juntou eu mais 2 colegas lá e nós abrimos uma empresa para continuar prestando serviço, né? Que era aí Que era porque a gente tinha as nossas competências, por exemplo, eu tinha competência que era só eu no mundo que dava um curso. E de repente a empresa, a NOV não tinha mais esse profissional para dar esse curso. quem ia dar esse curso? Quem ia dar esse curso, entendeu? O cliente precisava desse curso. Sim. E aí a gente começou nós enxergamos isso e abrimos uma empresa para continuar prestando esse serviço Uhum. para essas pessoas, para esses clientes, né? E a gente já fundou a Idea Petróleo, né? Que é uma empresa que cresceu bastante hoje lá, tá? Eu não sou sócio dela mais, mas está lá na mãos do Fabrício, que era meu sócio, tá? Uma empresa que cresceu muito, muito sucesso, Que né? legal. O Fabrício lá, tem que dar parabéns para ele pela. Vai estar nos assistindo aí, Vai hein? estar nos assistindo aí. Um abraço aí pro Fabrício, grande amigo, irmão meu. Então, eu que levei ele para lá, né? Foi? Foi eu que levei para lá. Ele era de Goiânia, nós era colega do MBA, lá da FGV, que nós fizemos, de gestão de projetos. Aham. Nós se conhecemos lá no MBA, a gente virou muito amigo.
E depois depois de um ano que eu estava lá, em 2002, eu levei ele para lá, para ser instrutor lá junto comigo, na parte mecânica. Ele é formado em engenharia mecânica, né. Olha só. E o interessante dessa parte sua é que você ficou uma boa temporada no Rio, né? Voltado nessa parte do petróleo. E uma coisa que uma vez você comentou comigo, eu quero que você comenta, foi o seu insight lá, vendo tudo isso acontecendo, e quando seu olhar virou para a sua origem, para o estado de Goiás, para Rio Verde. O que que aconteceu? Qual foi o clique? É, nós eu tinha começado nós tinha a empresa Raidia Petróleo, né, depois de 6 meses eu abri uma outra empresa lá, Automação Engenharia, Foi aberta no Rio. foi aberta lá. E eu gostava muito dessa área de renováveis, né, eu achava muito bonito isso, você gerar energia a partir do sol, de uma fonte renovável e tal. E eu comecei a empresa lá, Isso foi 2016. 2016. É, eu comecei em 2015, né, eu já comecei a fazer curso na área de energia solar. Solar. É, Na época era muito, era muito vago, né? era muito novidade, era Pouquíssimas pessoas conheciam. pouquíssimas, você tinha uns 3 distribuidores no Brasil, Nossa. então era uma coisa muito rara ainda. Uhum. E então eu comecei fazendo curso, comecei fazendo uns projetinhos, né, depois aí eu falei assim: "Eu preciso me formalizar, eu preciso me formalizar, que é abrir um CNPJ". Então aí eu abri o CNPJ da Automação Engenharia lá. E lá a gente começou a fazer os primeiros projetinhos, a gente começou a dar curso, foi o primeiro curso de energia solar da região dos lagos, né, que é ali Búzios, Cabo Frio, Macaé, região dos lagos, né, o Rio das Ostras, Arraial do Cabo, então aquela região todinha ali, eu fui o primeiro a dar um curso de energia Porque solar. desde a Energia Brasil, né, até chegar nesse período, você Eu passou muito, né, sempre nessa parte de tive instrução, né? sempre tive ligado à área de instrução, Aham. né. E e aí eu abri a empresa lá, começou a dar treinamento. E quando eu vinha de folga pra cá, pra Rio Verde, né, Passeio, né? a gente passando por todas essas crises que eu comentei, Uhum. né, lá no Rio de Janeiro, aqui em Rio Verde a gente só tinha a crise do governo Dilma, que era que dentro do agronegócio, né, o agronegócio não para, né, e o pessoal tem que comer, o mundo inteiro tem que comer todo dia, 2 vezes por dia. Então, você sentia, você chegava ali na Avenida Presidente Vargas, aquele tanto de gente na rua, aquela loucura, eu falei: "Cara, aqui é muito diferente", né, você sente o calor Energia, o né? calor do negócio, o calor Uhum. do comércio, sabe. E lá era um negócio estava frio, estava Uhum. bastante frio por causa das crises, né, muita gente foi embora, muita gente demitida e tal. E e aí eu falei assim, eu tinha uma certa dificuldade lá de vender os sistemas fotovoltaicos na época, justamente por causa disso, porque o pessoal estava desempregado, o pessoal estava com restrição de crédito para fazer Uhum. financiamento, né. E aqui eu vi ao contrário, né, aquela crise do governo Dilma era uma marolinha Uhum. a perto do que era lá, Tava acontecendo lá. estava acontecendo lá. Então, eu vi que aqui, né, e eu sempre vendo nos noticiários: "Ah, o agronegócio está segurando o PIB do país, agronegócio segurando o PIB do país, agronegócio segurando o PIB do país". E eu lá no Rio, aí eu falei: "Cara, eu sou lá do olho do furacão do agronegócio, e eu vou voltar para lá, porque lá o pessoal tá mais abastecido de recursos, Uhum. né". E aqui também não tinha energia solar, né. Pra quem não sabe, o Pedrão estava comigo nesse início É, aí também, né, Pedrão, você lembra muito bem, né. 2017, né? 2017, você tava 2017. a gente para falar de energia solar com o cliente, nós tinha que andar com uma plaquinha debaixo do braço para mostrar pra Exatamente. pessoa o que que era, Uhum. né, porque o pessoal O pessoal desconhecia, não né? conhecia ou confundia com aquecedor de água, né. A gente Exatamente. tinha que mostrar isso para as pessoas, né, então Aí esse foi o nosso início aqui. aí tinha uma plaquinha, parecia um caderno conectado, né, Uma lâmpada numa 12 lâmpada volts, 12 né, volts, e a gente mirava para o sol e, ó, e a funciona, lâmpada tem acendia, energia né. aqui. E aí foi o começo, né? Foi o começo. Quando você trouxe a Automação para Rio Verde. Quando eu trouxe, nós já começamos com treinamento, né, Foi. demos vários O cursos primeiro lá no treinamento de energia solar, né, de Rio Verde foi a Automação que ministrou no isso, Instituto Federal Goiano, campus daqui de Rio Verde, né, onde várias pessoas, vários profissionais da área também de engenharia, da área técnica, quiseram entender um pouco mais sobre isso. E foram a partir dali que surgiu também as primeiras empresas também, né? Algumas sim, empresas, né? sim. A partir da instrução, do conhecimento nessa área.
E a gente treinou bastante gente, a gente deu bastante curso aqui em Rio Verde, né? Rio Demos Verde, curso em Jataí também, Jataí, né? Goiânia, Goiânia. demos curso em Goiânia, lá na Energia Brasil, lá do Francisco. Então, sempre ligado também na instrução, né? Sempre. E foi assim, né, que a gente começou. Aí, aí teve esse período, né, do pessoal assimilar o que nós estávamos fazendo. Uhum. Porque a energia solar, lá no Rio de Janeiro, todo mundo queria. Todo mundo conhecia. Todo mundo queria esse negócio. Só que o pessoal Tava sem sem condições, condições naquela época, né? E aqui, o pessoal tinha condições, mas não mas conhecia. não conhecia, né? Então, foi um trabalho árduo aí né? A gente colocava no cliente lá uma plaquinha com a lâmpada lá acesa, deixava lá, põe uma plaquinha falando, essa lâmpada está acesa, Graças graças à à energia energia solar. solar, o pessoal Exatamente. entender, o pessoal ver aquilo, entender o que está acontecendo. Mas graças a Deus, esse período, o pessoal assimilou bastante, né? Sim. Hoje né, tem muitos anos aí, tem uns 3 anos, 4 anos, que nós não anda mais com plaquinha debaixo do braço, né? O pessoal já entendeu o que que é isso, né? Uhum. Então, a gente viu que evoluiu, né? Evoluiu bastante. E foi E, rápido essa evolução. e aí, ô Gustavo, o ponto interessante, né, dessa parte da solar, o que você, assim, viu nesse período que, que porque a ideia da solar era ser realmente popularizada, né, chegar a todas as pessoas aderirem a uma fonte renovável, mas o que você acredita, assim, que foi uma questão, né, tô falando do âmbito geral, para realmente chegar a todas as pessoas, mas algumas situações não chegarem de uma forma a gerar uma certa credibilidade. O que aconteceu nesse período, assim, de uma forma em geral, nesse mercado? Porque você sempre foi um profissional da área de engenharia, sempre trabalhou em engenharia dentro da empresa. Mas comentando com nossos telespectadores aqui, né? Houve momentos que realmente a solar, né? Ficou, vamos dizer Ficou assim, né? banalizada, Ficou né? banalizada, né? É. A Solar é um setor muito fácil de entrar, né? É, você consegue terceirizar tudo, né? Você só precisa, talvez nem precisa ter um CNPJ, né? Mas você faz ali sua venda, aí você contrata uma empresa para fazer o projeto e homologação, depois você contrata outra empresa para fazer a instalação e pronto. Você pode, às vezes, comprar até direto, né? O seu Com- material, né? Compra direto. Então, assim, ela é muito fácil de entrar nesse mercado. Então, foi isso que banalizou, né? Assim, e é muito fácil e é algo muito sério, né? É algo muito sério, né? Porque é uma usina, né? É uma usina, ela tá dentro do mesmo grupo aí de usina hidrelétrica, ela gera energia, né? É, é, apesar de ser fácil a instalação, né? Você tem que ter cuidados, né? O tempo de reconexão do inversor tem que estar lá, tem que ser lá 180 segundos, né? Você tem diretrizes que você tem que atender, né? Você Tem, tem, tem você tem, normativas. tem normativa, por exemplo, o inversor, né? Se acabar a energia da rede da concessionária, o inversor não pode injetar, ele Uhum, tem que desligar, né? Ele tem que fazer, o ilhamento, né? Tem que fazer o ilhamento, ele tem que ficar isolado, uhum, né? E então, assim, tudo isso é verificado na, na vistoria da concessionária certo. pelo profissional. E, e atender, né, tudo isso, né? Hoje os equipamentos já vem tudo configurado, a maioria deles, né, já vem configurados. São algumas marcas aí que você tem que ir lá em campo fazer essas adequações, fazer essas configurações. Certo. E você está colocando um negócio que pode chegar a 1000 volts em Em cima do cima seu do teu telhado. telhado, Em cima né? da sua casa, onde você Ou dorme. da sua empresa, Uhum, né? Você está pondo ali, nós temos aí instalações aí que nós estamos na capacidade máxima do cabo, de isolação do cabo, que é 1000 volts, né? As placas ligadas em série lá estão na capacidade máxima de 1000 volts. Então, uma fileira, né? Então, você tem uma fileira de 1000 volts, você tem outra de 1000 volts, outra de 1000 volts. então, Então, qualquer então, erro. assim, é perigoso isso aí, Uhum, entendeu? É muito sério isso aí. Você tem que ter um responsável que assina a RT no CREA, uhum, né? É,
Você tem que a RT, né, anotação de responsabilidade técnica, né. Uhum. Então você assina a RT, fala assim: "Ó, eu sou o responsável por essa instalação". Então é uma coisa muito séria, né. Então assim, esse mercado ele deu uma banalizada aí, né, entrou muita gente, e eu acho que as pessoas não enxergam essa seriedade, né, que isso exige, né. Uhum. Eh, mas assim, a gente segue aí com o nosso trabalho, nossa seriedade, né, Da mesma forma. da mesma forma, o pessoal a gente não tem nenhuma reclamação em Procon, não tem nada, então assim, a gente faz tudo muito direitinho, não tem Trabalho com transparência, né? muita transparência, né, nós não temos, clientes que reclamando de geração, a gente entrega o que a gente prometeu, a gente entrega. E além da transparência, a performance, né? Porque todas as usinas estão entregando bem mais do que foi prometido, Bem né? mais do que foi prometido, né. Esse é o grande diferencial. Esse é o nosso diferencial lá. Perfeito, perfeito. Nós temos assim, nós temos profissionais, né, altamente capacitados, né, desde os nossos vendedores até o pessoal da instalação, né, a gente tem técnico eletrotécnico no nosso time, né, nós temos suporte técnico, nós temos uma pessoa exclusiva para suporte técnico. Uhum. Então, a gente está bem preparado para o mercado, né, a gente Perfeito. é uma empresa, né, a gente tem sede própria, a gente tem funcionários, CLT, né, Tem a gente toda. bem estruturado, bem organizado para tudo isso. Perfeito. E a gente tá contando um pouco aqui da história, né? Da história do Gustavo, que é muito interessante. E a ideia desse podcast, além da história, né? Porque a gente tá comentando um pouco da história e falando um pouco da Automassol. Mas é até bom já dar uma adiantada, né, Gustavo? A gente vai ter, né, de forma exclusiva, né, um podcast da Podcast da Automassol, Automação, né? claro. Falando sobre solar. Onde vai ser, né, comentado várias diretrizes, inovações, Nós tecnologia vamos desse falar mercado. isso, nós vamos falar exclusivo do mercado fotovoltaico, né, vamos passar aí por uma mudança, né, a lei 14.300 que vai entrar agora dia 6 de janeiro, Certo. né, então vai estar eu, a Raíssa aqui, nós vamos trazer parceiros e vamos falar de tudo isso. E mostrar que o mercado solar, a partir da lei, não vai acabar. Vai existir mudanças, mas Vai ele vai haver continuar firme e mudanças, né, forte. ele vai se reestruturar, né, vai ter Uhum, um rearranjo ali, muita coisa que é hoje não vai ser, mas vai vir coisas diferentes, uhum, que não tinha, mas vai acontecer. perfeito. E a grande cereja do bolo que a gente deixou pro final, né? É o que tá estampado no nosso peito, que tá aqui na TV, que é a Rockster. Queria que você comentasse como é que surgiu a ideia da Rockster aí, porque foi até um convite que eu te fiz lá atrás, né? E aí, na época, eu pegava muito seu pé, né? Para entrar nessa área. Eu estava na época num distribuidor, que é a Horus, que é um dos maiores distribuidores de soluções tecnológicas do país. E distribuidor Intelbras, distribuidor Furukawa e de outras grandes marcas aí. E eu sempre via um potencial enorme na Automassol, né? No Gustavo e na equipe dele, em entrar nesse mercado, né? E aí foi aí aonde eu convidei para um evento, né? Que a Horus fez, foi o Agrotech. E ali foi a grande sacada, né, Gustavo? Quando você viu, né? É. Antes desse evento, né, você já tinha ido com o Eli, Isso, lá na grande nossa Eli, empresa, o Eli lá da Ferreira Projetos, né, era gerente de projetos lá da da Horus. Horus. Isso. Então, e ele no dia que ele foi lá a primeira vez, né, que você levou ele lá para conhecer a gente, ele viu nossa estrutura lá, ele também foi um grande incentivador, né, Foi, junto com foi. você, falou: "Cara, vocês têm tudo para prestar um bom trabalho aí, para atender esse pessoal, principalmente o pessoal do agro e tal". Só que assim, como eu falei aqui da minha trajetória, eu um pouco, eu trabalhei muito pouco com TI, né, Certo. nesse período aí Uhum. que eu fiquei lá na Macaé e tal. Mas sempre acompanhando por ali, né, vendo o que estava acontecendo, assinando aquela revista RTI, Uhum. né, tinha assinatura, ainda tem a assinatura dela, e acompanhando as tecnologias mudando ali, né. E foi quando eu vi que realmente, né, eu precisava precisava de ter alguém aqui para atender projetos de grande envergadura, né. Por exemplo, se uma grande empresa aqui de Rio Verde falasse: "Ah, eu quero colocar uma solução laser away",
Uhum. né? Quem que vai atender esse pessoal aqui em Rio Verde? Eu sabia, você era distribuidor, você tinha contato com todos os outros integradores, Uhum. você sabia que não tinha ninguém para fazer laser away. É, na nossa região não tinha. Não tem na nossa região para fazer laser away. Uhum. Que é o que que é o laser away? Laser away é um sistema de, né, entre aspas, de cabeamento estruturado, que ao invés de ser par metálico é fibra ótica, né? Então você leva né, a fibra ótica lá na mesa da estação de trabalho do funcionário lá, do colaborador. Uhum. É tudo na fibra ótica, né? Tem suas vantagens, sem falar na questão da velocidade. Você tem economia de volume de cabo, você tem até Economia de energia. economia de energia, porque são Exato. demandas, bem menos equipamentos, né? Sim. Então, e isso aí, né, é uma coisa que até então ela era uma coisa de outro mundo, né? Uhum. Uma coisa que Via só em filme, né? via só em filme. E agora tá tendo projetos, né, Laser Way em Goiânia, já tá virando realidade, né? Sim. E tá saindo projeto Laser Way doidado, né? As Uhum. grandes empresas estão enxergando os benefícios e estão É porque é uma solução à prova de futuro, à né? prova de futuro, exatamente, à prova de futuro. E- Porque a capacidade máxima que a gente tem numa fibra de vidro, o que a gente tem hoje de consumo de dados, a gente não vai conseguir, vai demorar muito a gente atingir a capacidade máxima da fibra ótica. Uhum. Muito mesmo, muito, é coisa... E foi assim, foi a partir desse seu olhar, desse Exatamente. voltar da tecnologia. Isso, aí o Eli conversava muito comigo, né? Aí o dia que eu fui lá na Agrotech, você me Aham. convidou, eu vi alguns fabricantes lá, né? Eu É. vi a Intelbras estava lá, a Furukawa, né? Então eu comecei a conversar com eles, né? Foi trocando uma ideia lá e eu fui vendo que eles estavam com soluções topíssimas lá, soluções de alto nível, mas não tinha ninguém certificado aqui para fazer Uhum. isso. Não tinha nenhuma empresa com a competência técnica para operar as soluções que eles Exatamente. estavam Aí, apresentando. exatamente, né? A solução LTE Uhum. da Furukawa, né? Que é uma solução vamos, entre aspas, aí, vamos falar, como se fosse um Wi-Fi que joga É uma rede de longa uma distância, rede né? de longa distância, então você consegue conectar na internet numa fazenda, num raio aí, já fizeram o teste de raio de 100 quilômetros, pegando o Ó. sinal. É. Então não tinha ninguém para fazer isso, era uma tecnologia nova que tinha sido lançada ano passado, Uhum. e, assim, tinha também a inteligência artificial do CFTV voltado para o agronegócio, né? Câmeras que identificam incêndio, né? Tem um vídeo lá, né? Deles simulando um incêndio num canavial, a Sim. câmera pegando, Identificando, identificando e gerando informação. gerando alarme lá no celular do gestor. Então, precisava disso. Nós precisava de mostrar uma tecnologia pro agro, Isso. exclusiva pro agro. E foi quando eu falei, cara, eu quero mostrar Foi o isso. start, né? Falei, cara, eu vou fazer. Eu vou mostrar, eu vou trazer essas soluções para esse pessoal, né? Tanto é que a gente tem, né? Hoje nós somos a única empresa do estado de Goiás certificada em LTE da Furukawa, Isso. né? É um É, grande privilégio, né? Ter essa é um grande certificação, né? privilégio ter essa certificação. Não é fácil, são provas que você tem que fazer, você tem que estudar bastante, fazer provas para você ganhar. A empresa tem que adequar algumas coisas, tem alguns requisitos, né? De Uhum. equipamento e tudo. Então você tem que ter uma série de coisas para você ganhar a certificação. Então nós conseguimos a certificação. É, nós temos certificação do Defense também, que é o software de inteligência artificial de CFTV, né, de câmeras da Da Intelbras, Intelbras, de né? CFTV, de alarme, de controle de incêndio. É Isso. uma plataforma É uma completa, né? plataforma completa, você integra todas essas Isso. soluções dentro do software. E Então, isso foi em dezembro de 2021, né? dezembro vai fazer um ano, Vai né? fazer um Fez um ano, ano, vai nós fazer já um estamos ano. com tudo isso. Foi É. quando eu tive a ideia, Uhum. né? E você Na começou, verdade, foi quando dezembro de 2021, eu lembro foi dia 4 de dezembro, eu lembro. olha só. Foi dia 4 de dezembro, um sábado que nós fizemos, vocês fizeram lá, Isso. o dia de campo, e eu fui lá Aham. visitar, conhecer. Então, cara, em menos de 6 meses nós já estava com o estudo pronto, Verdade. com as certificações. Nós abrimos a empresa, escolhemos o nome de empresa, fizemos site, fizemos tudo
Material, material e corremos atrás das certificações. Em 6 meses nós já estava tudo pronto. isso. Porque é diferente de outras empresas que a gente vê, que começa já trabalhando, a gente, lógico, trabalhando, mas ao mesmo tempo dando atenção intrínseca para qualificação. Como é que a gente vai ser visto no mercado? Qual que vai ser o nosso diferencial, além do nosso know-how, mas o que vai ser o diferencial? Porque esse ponto da certificação é importante porque, fazendo lá dentro da Solar que você comentou que não existe, é um mercado muito Não existe fácil, certificação. nesse mercado de TI é algo totalmente diferente. Exatamente. E as certificações, né, é uma segurança que o cliente tem. Isso. De que ele está contratando uma empresa que ela foi testada, foi posta à prova, né, de que ela sabe mexer com aquilo. Ela sabe desenvolver aquela solução. Então, assim, a gente se sente até mais seguro de andar nesse mercado, né, de navegar nessas águas aí, porque já agora dá uma limitada, né? Não é qualquer um que entra, né? Uhum. Você tem que ter as certificações, você tem que ter uma equipe competente, né? Você tem que ter uma equipe certificada, Isso. né? Então, essa é a segurança que a Rockstar passa para os clientes, né? Perfeito. E a grande, vamos falar assim, vamos pensar naquilo que a gente sempre fala, né? De visão, missão e valores. Hoje, qual que a gente poderia definir assim que é a missão da Rockstar? O que que era lá atrás e o que que é hoje, né? Há quase um ano depois dessa ideia aí, de tudo aquilo que a gente já vem desenvolvendo, que a gente vai comentar aí pro final. Mas o que que é, tipo assim, né, de Nossa, agora para nos próximos 5, a nossa 10 missão é a anos? gente ser o maior provedor de soluções tecnológicas dentro do agro e dentro das indústrias também, tá? Uhum. A gente, se você seguir lá nossas redes sociais, vocês vão ver que a gente é mais focado ali para o agro, a gente abraçou a bandeira do agro, né? Uhum. Que a gente viu ali que precisa realmente de levar tecnologia, levar conectividade para esse pessoal, né? As máquinas hoje, todas estão vindo com JD-Link, né? Da John Deere, exige conectividade, mas não é utilizado porque não tem a infraestrutura para isso. Então, a gente está trazendo a infraestrutura. Uhum. Então, é isso que a gente está propondo. Então, a nossa visão, nossa missão é ser líder em Goiás, né? Em 2 anos, a gente ser líder aqui na região do Sudoeste Goiano e em Goiás, E depois né? E expandindo isso depois para a o gente Brasil expandir e isso para o para o Brasil. A mundo, né? gente, a gente já, a gente não é líder porque a gente é só a gente na parte de LTE, né? Aham. Tem a certificação, mas eu não vejo isso. Mas à medida que a gente tem projetos que Acontecendo. já executamos um projeto, né? De Isso, um grande cliente aqui, certo. uma grande fazenda que planta aí 22 mil hectares, né? De soja e milho. E nós já temos uma solução dessa instalada. Nós já estamos conversando com outras empresas grandes do agronegócio para a gente instalar também. Que agora, Pedro, com essa tecnologia, a gente consegue acompanhar a produção Tempo em tempo real. real, né? Exatamente. E mais, né? E mais, a gente hoje nós somos representantes da AgroSmart, que é a maior empresa de AGData da América Latina. Então, Isso. nós estamos, né, trazendo essa solução aqui para o Rio Verde. Nós temos agora estações meteorológicas conectadas via satélite e manda dados de chuva, né, já dados de previsão de tempo no Previsão. celular do produtor rural. Então, assim, se o produtor rural ele fala assim, eu quero pulverizar, né, eu vou agendar aqui amanhã, eu vou fazer a pulverização. Aí chega no dia, ele olha para o tempo assim, acho que não vai chover não. O achismo, né? E vai lá e faz o combate na área, né? Depois que ele termina, passa 1 hora, cai a chuva. O tempo vira, ainda mais agora que nós estamos no verão, o tempo vira de Muito uma hora rápido. para outra, cai a chuva, lava todo o defensivo dele, Que é caríssimo. que é caríssimo, né? Talvez é a parte mais cara da lavoura. Uhum. E aí ele perdeu dinheiro, né? Então, perdeu tempo, perdeu dinheiro, perdeu o defensivo, perdeu o óleo diesel, perdeu o tempo do operador, né? Então, desgaste da máquina. Então, as perdas são imensas, né? Então, agora, com uma solução dessa, né? Coloca uma estação meteorológica ali, cara, vou programar para fazer o combate amanhã. Cara, eu vou olhar, não, tá com previsão de chuva aqui, precipitação de tanto. Então, não vou fazer, não vou jogar dinheiro
né? Sim. Fora. Então não vou fazer, vou esperar o tempo abrir mais. Então ali tem essa Tem dados, informação né? na palma da mão, entendeu? E mais, para quem é irrigante, né? Irrigante fala assim, eu não preciso, né? Eu tenho minha irrigação própria aqui. Não precisa saber A gente tem sensores de de umidade só. umidade do solo. Isso. Então assim, você coloca em pontos ali da sua irrigação Uhum. e você consegue medir a umidade do solo e saber se aquela umidade do solo está ok, né? Para o que aquela cultura Exige, né? exige, né? Talvez ele exige lá, não sei quanto de umidade, você consegue acompanhar isso na palma da mão. Falou, opa, eu preciso aumentar a irrigação ali, Isso. aumentar a vazão ali naquela região, naquele ponto ali, E aí você né? consegue gerir melhor o seu pivô, né? Au- Economizando, E aumentando a produtividade, aumentando a produtividade. né? Porque hoje a palavra da vez é aumente produtividade, Aumento de produtividade, produtividade. porque terra acabou, você não consegue mais comprar terra, você quer, eu tô produtor rural, conheço um monte de clientes nossos aí, quer expandir, mas não tem terra nem para alugar, nem para arrendar, nem para comprar, Uhum. né? Ainda mais na nossa região aqui, tudo está sendo usado para agronegócio. Uhum. Então, só talvez aí achar alguém que está desfazendo uma terra aí por questões de herança, né? Uhum. Como é que chama? E De além. inventário, né? Isso. Talvez ele recebe uma terra, não vai mexer, o cara é advogado, não vai mexer com isso, ele vai vender a terra, Desfazer, mas né? desfazer daquilo ali. Mas é só Ou nesse isso, caso. ou áreas externas, fora da região, né? Tem É, muito produtor indo para o Nordeste do sim, Brasil, sim. né? Para outras regiões Tocantins, aí, tem para o muita gente no Norte, né? Tocantins. Tocantins, Bahia, Mato Grosso do Sul, enfim. E eu acho que um corte legal para a gente depois fazer, e é interessante, é entender a potencialidade do agronegócio, né? Por que que a Rockster está focada no agronegócio? A gente viu, né, Gustavo, de um tempo para cá, principalmente na pandemia, é importante sempre, porque eu acho que foi um divisor, né? Foi uma situação que nossos avós aí nunca passaram, né? Uhum, E a gente viu que todo setor parou, a grande maioria do setor, o setor industrial, partes parou, o setor, né, de varejo, né? E o setor do agronegócio foi o que realmente manteve o país de pé durante a pandemia. O sim, país e o mundo, né? Porque sim, o Brasil alimenta o mundo também, né? sim. Então, eu acho que assim, é um comentário que eu tô fazendo e depois você comenta também, mas o agronegócio, ele faz, né? Tá fazendo e cada vez mais vai fazer um papel assim que é um setor extremamente essencial, né? Pro, pro desenvolvimento da região, do país, né? E pro desenvolvimento humano, para manutenção da vida humana. E essa questão da produtividade é a nossa grande missão. Por quê? Hoje a gente tem máquinas, né? Colheitadeiras, tratores, pulverizadores, plantadeiras, com altíssima tecnologia embarcada, certo? Porém, as áreas fora, as áreas, vamos falar, a área de sequeiro, né? Essas áreas que são cultiváveis, elas não existem uma tecnologia, né? Para monitorar essa área, para entregar a conectividade nessa área, né? Para gerar certas informações em tempo real, certos alarmes por vontade do cliente, né? E isso tudo gera lucro, gera produtividade, né? Aumenta a performance do produtor. Então a grande sacada da Rockster foi nisso. Como a gente pode ajudar o produtor, assim como, né, uma grande fabricante de máquinas, uma John Deere, uma Case, tá trabalhando para fazer máquinas mais inteligentes, para fazer produzir mais. A missão da Rockster é justamente isso: ver a propriedade, ver as áreas e como é que eu posso entregar tecnologia para esse cliente para que ele possa produzir mais. Não é isso? É isso. Até porque, né, hoje, né, o que está acontecendo, né? Os caras compram aí máquinas de alto valor, né? Tratores aí de 3 milhões. Máquinas aí que é tudo de milhões, né? Sim. Começa em milhões. E com a tecnologia violenta, né? Uma tecnologia embarcada aí de alto nível, Uhum. né? Com telemetria, que vê tudo. E então hoje o cara compra uma máquina dessa, o produtor compra uma máquina dessa, vai para o campo, Uhum. trabalha nela,
Então ele sai ali da sede da fazenda, vai lá para a área onde ele está plantando, né? Se a área for perto do galpão, ele volta, Uhum. né? Quando a máquina chega ali perto do galpão, ela conecta no Wi-Fi, descarrega os dados. E quando o pessoal, são grandes produtores, que a máquina nem volta, porque nem compensa voltar, então ela fica de lá, ela vai andando, indo para as outras áreas, plantando, ou fazendo Fica pulverizando, ou colhendo. Então fica para lá, volta 15, 20 algumas dias. semanas depois. Então, na hora que ele volta e descarrega os dados, aí os gerentes lá de agrícola, né, das fazendas, na hora que eles vão acompanhar os dados, talvez houve alguma ineficiência durante esses processos de plantio, processo de pulverização e processo de colheita. Houve algum gargalo que eles não Houve, conseguiram. houve alguma coisa ali que não acompanhou em tempo real e já foi, Uhum. acabou. Se ele plantou errado, por exemplo, plantou na velocidade abaixo da recomendada ou plantou na velocidade acima da recomendada, já foi, só a próxima safra que a gente vai corrigir isso aí, entendeu? Então, quando você tem a conectividade ali, você consegue acompanhar tudo isso em tempo real, você pega o rádio, passa pro cara, pro operador lá, fala, ó, você muda aí a pressão, a vazão ali do pulverizador tá tanto, você muda aí, né, corrige, por que que você tá parado aí, já tem 20 minutos que você tá parado, o que aconteceu, Uhum. né? Então você consegue monitorar tudo isso, né? Consegue monitorar tudo isso. Então, é, é, a, o aumento da produtividade, cara, é coisa astronômica, entendeu? Agora a gente vai monitorar tudo isso, né? Antes eu não Uhum. tinha monitoramento disso. O cara ia lá, E o produtor que não tem a conectividade, ele tem um tiro por ano, né? Então é, ele tem uma safra. Qualquer ineficiência que ele acontecer, já da era, parte dele, ele vai ter a opção de corrigir só na próxima. na próxima. Né? Quem tem área menor, que o equipamento ele volta pro galpão no final do dia, descarrega os dados, talvez ele, antes do equipamento sair, né? Igual eu já vi, tem uns clientes que chega lá às 6 horas da manhã para estudar o que o cara fez, Uhum. né? E ver se houve alguma ineficiência para falar, para ele já corrigir. Uhum. Talvez ele consiga corrigir de um dia para o outro, mas a máquina tem que voltar para o galpão, Certo. entendeu? Agora, quando as áreas são grandes áreas de plantio, as máquinas não voltam para o galpão. E isso tá. E aí, se tiver ineficiência, ela vai sendo multiplicada, né? E Você vê só o resultado final. só o resultado final e só na próxima safra que ele vai conseguir corrigir. E além dessa parte do monitoramento, né, a Rockstar indo um pouco pro leque, né, além da conectividade, que é a base, né, a gente tava até falando disso aí com um parceiro, que é importante o nosso cliente entender que a base hoje da tecnologia é a banda, é a conectividade, a parte estrutural. Então, é, se o cliente ele quer ter um sistema robusto de inteligência, ele tem que começar pela fundação. Da mesma forma que a gente constrói um prédio, né, fazendo uma base bem feita, uma, uma vamos dizer assim, uma infraestrutura bem dimensionada para operar com um equipamento de alta tecnologia precisa dessa infraestrutura, Uhum. né? Então, é fazer o dimensionamento do cabeamento de acordo com a banda Sim, exata, né, que vai ser consumida para esse cliente, exato. né? Para longas distâncias, a gente tem um sistema de rádio, né? Porque o sistema ele tem um sistema de radiofrequência, ou a gente fazer um enlace de fibra óptica, né? Comunicando pontos da unidade desse produtor, ou entre fazendas, né? Enfim, o sistema de ponta a ponto. Sim. Então, primeiro, a base que a gente está comentando, e para a gente finalizar, essas outras áreas que a Rockstar atua. Por quê? Câmera de monitoramento. O produtor ele consegue monitorar em tempo real a propriedade dele, a eficiência. Mas, por exemplo, se acontecer, né, um princípio de incêndio com a soja já dessecada ali, pronta para colher, ele perde a produção da mesma forma. Como é que chega isso para ele ser avisado que houve um princípio de incêndio, ele precisa agir imediatamente, né? A gente consegue ajudar nele Sim, nisso, não é, Gustavo? sim. Até mesmo, né, ter sistemas de proteção dentro dos equipamentos, né, as Exato. colheitadeiras, né, que é o sistema SAVE, que a gente Isso. também, a gente tem parceria com o pessoal. O sistema SAVE é um sistema de supressão de incêndio, né,
Isso. dentro das colheitadeiras. Então, são os equipamentos mais vulneráveis a incêndio, né? E quando você está ali, e até quem estiver assistindo que não entende um pouco do agro, né? Quando começa a colheita, você tem o ponto da colheita, né? Que você tem que ver a umidade do grão, né? Você tem a umidade certa de fazer a colheita, porque Uhum. se ele tiver muito úmido, você não pode armazenar, porque aí ele vai criar fungos ali dentro, né? Vai destruir o grão. Então tem a umidade certa para colocar, para colher. Então você tem que entrar com a colheitadeira naquela umidade ali, né? E não pode passar do ponto também. Isso. Então, assim, talvez você tá ali no meio da colheita, né? Tá cheio de palha dos grãos ali dentro do maquinário, e o maquinário muito quente, né? Motor a combustão e tal. E ali dá muito princípio de incêndio, né? Quando você vê, você vai lá, pega o extintor, vai lá, mas e quando você não vê? Você tá ali operando, a máquina é muito barulhenta, né? A cabine fechada, ar-condicionado, né? O pessoal liga o radinho lá, põe uma musiquinha no Bluetooth, e você não vê. Na hora que você vê, você vê aquele calorão ali, na hora que você olha, a chama tá lá em cima. E já era, Exatamente. né? A máquina para, né? Já era. Então, o que vai dar para você fazer é sair correndo, deixar Isso. a máquina queimar, não, e rezar para palhada ali não pegar fogo, né? E não queimar a plantação inteira. Então, existe, nós temos também uma solução para supressão de incêndio, né? É um sistema que é montado dentro da colheitadeira, principalmente, e tem sensores em volta dela toda. Então, na hora que ela percebe ali que está tendo um incêndio, existe uma tubulação do pó ali, né, Isso. de supressão de incêndio, né, um pó químico, e ele joga na máquina toda, né, alarme, ele toca um alarme, né, aí tem uns detalhezinhos lá, ele toca o alarme, aí o operador ele tem que acionar, talvez né, ele olha, talvez um alarme falso, mas ele toma a Isso. decisão de bater a mão ali na botoeira Isso. e executar o sistema Sistema. de supressão, Isso. então, e protegendo o patrimônio, né? Porque a gente Isso. sabe assim, o produtor rural fala, ah, mas a minha colheitadeira ela tem seguro. Não, Uhum. ok. É. Não, beleza, tem seguro, mas se ela pegar fogo agora, que dia que o seguro vai te dar outra? Cara, a lista de espera de uma colheitadeira nova, não é 6 meses, né? Dependendo do modelo, chega a Chega a mais que mais de isso, né? quase Mais um de ano. ano. Mais de ano. Então, e aí? E para quem tem E você tá com a uma roça ali para colheitadeira, colher, você tá com a lavoura ali para colher, é, você vai esperar, pode você perder vai uma produção. esperar, Pode perder uma aí produção. pode perder e o prejuízo é grande. Então, assim, o sistema supressor, ele vai acionar ali, né? Vai ver o que que aconteceu, né? Talvez uma pecinha queimou, troca essa pecinha rapidinho, gasta 1, 2 dias para trocar, a colheitadeira tá funcionando. E você Isso. tá colhendo sua roça normalmente, Normalmente. E né? além, assim, o bacana do Safe, que além da proteção do patrimônio, que no caso é a máquina, em primeiro lugar tem a proteção da vida, né? Do operador que está ali Sim, trabalhando, pessoas próximas, né? E a proteção também da produção. Porque quando o sistema aciona, alguns bicos eles estão direcionados em pontos que eles fazem uma circunferência ao redor da máquina. Então não deixa a chama passar para a produção, sim. né? E a gente está comentando da parte da máquina, mas todo sistema de incêndio, né, sistema de detecção alarme de incêndio, a gente trabalha, né, para meios agroindustriais, também corporativos, Comerciais, né, né? comerciais, a gente Nós atua. somos, bom, nós temos mais outra certificação que é bom falar, a gente é certificado da linha Siemens, né? Isso, Cerberus Eco, Cerberus Pro, que é a linha, é uma das linhas que são exigidas para grandes empresas, né? grandes projetos. Grandes projetos, eles, né? Igual, por exemplo, a BRF aqui, lá é a linha Siemens, Isso, né? As seguradoras exigem que sejam Siemens, pelas então, certificações pelas internacionais certificações internacionais que que ela essa tem. linha tem, né, E a nossa empresa é certificada para fazer essa para esse instalação. sistema. E, né, para a gente fechar, porque assim, o nosso portfólio da Rockstar é muito vasto, né? A gente, quando a gente pensa de uma forma de conectividade, de automação, de segurança, a gente tem muitos meios para a gente fazer isso, né? Várias linhas de soluções que a gente consegue entregar o resultado que o cliente quer, né? Mas fazer um adendo final, nossas bandeiras são a conectividade,
a segurança do patrimônio. Então, a gente comentou aí do sistema de detecção de alarme de incêndio, sistema de câmera de monitoramento que a gente consegue, né? A gente comentou do Defense aí, fazer também, né? Monitoramento, identificação facial de pessoas, né? Utilizando aí soluções embarcadas que existem hoje nas câmeras, sistemas de controle de acesso, né, de pessoas, que é altamente importante hoje para você fazer o controle de pessoas que podem ou não acessar certas áreas restritas ou em determinados períodos de horário, né? E principalmente também seguimos com a parte solar, né, fortemente nessa parte elétrica. E tem mais alguma coisa, Gustavo, que eu tô esquecendo desse imenso portfólio aí que o produtor tem acesso através de nós? A parte de TI em geral também, Tem em né? geral, né? De fibra ótica, né? Isso. De comunicação ali. É isso aí. E pra gente fechar, a gente quer deixar um recado, né, pros produtores, pros nossos clientes, que hoje, vamos dizer assim, né, a Rockster em si, né, começou lá atrás, né, vamos dizer assim, pela Automasol. Hoje a gente tem a nossa vertente, a marca Rockster dentro do grupo, né, como marca principal, como empresa principal. E é, todo esse know-how, né, do Gustavo, lá desde da engenharia elétrica, um pouco do meu know-how, né, como engenheiro, né, sou engenheiro mecânico e já venho trabalhando aí nesse mercado de tecnologia, de energia já há algum tempo já. Deu da época do estágio, né, da Automasol, enfim, né, nessa área elétrica, passei pelo distribuidor, passei por uma área também de automotiva, e enfim. E aí, hoje, à frente da Rockster, o nosso objetivo, né, com esse podcast número 1, number one aí, é realmente levar essa informação de quem somos nós, né? Informar que a nossa empresa está preparada para as demandas do agora e do futuro. Demonstrar também que o produtor, o empresário, que quer realmente integrar a empresa dele, que quer levar a tecnologia, levar a comunicação, né? Obter mais vendas utilizando a tecnologia. Hoje a gente vê como ferramenta de vendas, né? Porque muita gente preocupa, muitas empresas, né? A empresa precisa vender, né? Qualquer empresa que não vender, ela quebra. E a gente vê a tecnologia como carro-chefe, né, de auxílio do empreendedor a alcançar voos maiores relacionado à parte de vendas, né? Parte comercial, né? Para você comunicar melhor com seu cliente, você entregar uma experiência, para você estar melhor posicionado nas redes sociais, né? E principalmente você proteger o seu patrimônio, proteger a sua empresa, monitorar certas situações, conseguir tais informações. E é isso que hoje falo muito, quando se fala de indústria 4.0, de agricultura 5.0. O que é isso? É a informação em tempo real. Isso. E essa é a missão da Rockster, é entregar informação em tempo real. Exatamente. Para o produtor, para o empresário, para que possam tomar melhores decisões. E como é que a gente faz isso? Com a nossa expertise, com o nosso know-how, com os nossos parceiros que estão conosco, grandes fabricantes, grandes multinacionais, para realmente fazer todo mundo produzir melhor, né? Performar melhor e principalmente ter transparência, ter dados na palma da mão e saber o que Exatamente. ele tem que fazer. E a gente tem o nosso slogan, né, Pedro? Que é Rockstar é agricultura de decisão. Decisão. Então, você tem aquele monte de informação ali para você tomar suas decisões. A gente consegue fazer essa infraestrutura, colocar essas informações na palma da sua mão para você tomar suas melhores decisões. Exatamente, Gustavo. E esse é o primeiro episódio de muitos, né? Teremos aí uma série de convidados em toda essa história Rockster aí, que a gente vai trazer fabricantes, parceiros, né, da área de engenharia, que realmente são pessoas que a gente admira, que já participou de grandes projetos, alguns clientes também, referências na área do agronegócio, para a gente falar do agronegócio em específico, de tendências. E eu acho que a gente fazer a Rockster, né, o podcast da Rockster, ser um meio de informação, tanto para clientes como pessoas também no mesmo segmento que nós, entender também é, como gira o mercado da tecnologia, né, todo mundo que assistir ter acesso à informação do que realmente o agronegócio está desenvolvendo e o que a gente está fazendo para ajudar
ele produzir mais, performar mais e trabalhando, né? Eu acho que a grande missão, assim, que eu vejo da Rockstar, assim, também, é aquela questão da segurança alimentar, né? A gente está ajudando, né, o mundo, né, É, a continuar produzindo, ajudando o mundo a continuar de pé. O agronegócio sustenta o Brasil e a gente quer ajudar, a gente está ajudando e vai ajudar mais a performar e ajudar o agronegócio a continuar de pé mais forte do que nunca. exatamente. E acabamos de bater 8 bilhões de pessoas no planeta Caramba, essa semana. pois é. E aí é uma missão maior ainda, né, para a gente ajudar o produtor a produzir mais em menos, né? Aumentar a produtividade, né? E isso só é capaz através da tecnologia, que Sim, parte desde grandes empresas multinacionais na área de pesquisa de sementes, de defensivos, a nós, como empresa de tecnologia que está junto ao produtor para realmente ajudá-lo nesse processo também. Portanto, conte conosco, conte com a Rockstar, né, com a nossa equipe de engenharia, para realmente a gente poder visitar vocês, visitar o teu negócio e entender de que forma a gente pode realmente performar e ajudar vocês. é isso aí, pessoal. Agradeço a atenção de todos, né, Pedro? Esse é o primeiro episódio de muitos Se Deus quiser. e a gente vai estar sempre por aqui trazendo novidades, parceiros para vocês. Pessoal, muito obrigado, né, pelo tempo de vocês, pela paciência de vocês. Até o próximo episódio e fiquem com Deus. Valeu! Falou, valeu, até mais.